take it step by step. Olá, amores, bom dia! Vamos à nossa aula de matemática? Hoje iremos falar sobre medida de comprimento. Medidas de comprimento. O metro é a unidade fundamental da medida de comprimento. Dele derivam outras unidades de medida, como o centímetro, o milímetro, o quilômetro e etc. Vamos ver? Antigamente, quando não existiam os instrumentos de medidas que temos hoje, media-se com partes do corpo, com passos, com palmos ou polegadas. Eu medi 5 passos. Eu contei 7 passos. Eu medi com palmos. Eram 9. Então, as medidas com partes do corpo não eram uma contagem certa. Então, para que tornasse correto, era necessário uma medida padrão. Então, o metro é a medida padrão de comprimento, utilizada em todos os lugares. Foram criados alguns instrumentos para medir comprimentos. A régua, a fita métrica, muito utilizado por costureiras, o metro articulados para carpinteiro e fita maiores com maiores comprimentos para outras profissões. A unidade principal da medida de comprimento é o metro. Ela é representada por M. Existem medidas menores que o metro, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. E medidas maiores que o metro, como o quilômetro, hectômetro, decâmetro. O metro está dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de centímetro. As medidas de comprimento foram criadas justamente para mensurar as coisas com mais precisão, ou seja, para medir as coisas com mais precisão. Metro é a principal unidade de medida de comprimento, ou seja, a unidade padrão. Você sabia que a palavra metro vem do grego? A palavra metro vem do grego metron, que significa aquele que mede. E 1 metro é igual a 100 centímetros. O metro é representado por M. Já o centímetro é representado por cm. Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. E os milímetros são abreviados com mm. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Aprenderam? Então, as principais medidas de comprimento são milímetro, centímetro, metro e quilômetro, sendo o metro a medida padrão. Para entender melhor, veja. Então, vejamos. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros.
Metro é representado com a letra M e centímetro com a letra CM. 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora, pense. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, 2 metros, quantos centímetros são? 200 centímetros. Muito bem. 3 metros são quantos centímetros? 300 centímetros. Muito bem. Então, se 1 metro é igual a 100 centímetros, 2 metros são quantos centímetros? 200 centímetros. 3 metros, 300 centímetros. Ok? Entenderam? A cada 1 metro temos 100 centímetros, pois centímetro é uma unidade menor que o metro. Então, vamos entender mais um pouquinho? Vamos lá! Medidas de comprimento é tudo o que podemos medir, como altura, largura, algum espaço, pessoas. Podemos medir através de palmos e passos. Então, aqui temos alguns instrumentos de medida. O metro articulado, a fita métrica, a régua e trena para medir os espaços. Então, aqui estão alguns objetos que compramos por metro: corda, mangueira, corrente, fitas e tecidos. Usamos a medida de comprimento para medir distâncias e tamanhos. Então, podemos medir o comprimento através de passos. Vamos contar quantos passos esta pessoa deu. 1, 2, 3. 3 passos. Então, a distância de um cone a outro é de 3 passos. Aqui temos outro instrumento de medida, a régua. Em sua régua escolar, cada número representa 1 centímetro. Aqui está um lápis, uma caneta, e aqui cada número desse é 1 centímetro. 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4. Então, esta caneta tem 10 centímetros. Esta medida é utilizada para medir o tamanho de pequenas coisas, pois centímetro é menor que o metro. Para resumir, temos aqui milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Aqui você percebe que milímetro é para medir coisas pequenas como um parafuso. O centímetro é para medir caneta, lápis. Ele é muito usado em sua régua escolar. Metro para medir tamanhos maiores, como exemplo, mesa. Quilômetro para medir pistas. Longas distâncias são medidas por quilômetros. Entenderam? Milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Essas medidas são as mais utilizadas. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Beijos e até a próxima aula.